Voltamos pela terceira vez, né? Vamos ver se a gente consegue continuar com o programa, porque tá difícil hoje, hein, gente? Meu Deus do céu. Parece que realmente tem interferência aí, não deixa a gente continuar. É uma coisa impressionante, né, Luca Vei? Vamos ver se o João aparece aí rapidinho para a gente poder trazer ele de volta aí, e o Ivomar vai continuar novamente a distribuir o link. Eu peço que vocês façam o mesmo, né? Puxa, que coisa, viu? Mas faz parte, né? Faz parte das limitações que a gente tem. Eu fico pensando também que aqueles caras que refundaram, que fizeram, né? Que fundaram os Estados Unidos da América, como é que eles conseguiram fazer aquilo quando uma viagem de 100 quilômetros a cavalo, lá pelos anos de 1770, era bem mais complexo, né? Embaixo de neve, enfrentando urso, índio e tudo mais, né? Então nós não podemos reclamar muito, nós temos aí a tecnologia em que pese o vídeo ficar interrompido, acaba ficando gravado, o que a gente conseguir fazer aqui fica gravado, né? Vamos ver se o João volta logo também. É só dar mais um. Que não aparece aqui o vídeo. Dá um F5 de novo. Para ver se aparece aí. Porque aqui o pessoal está entrando, está vendo aqui, já tem 5 pessoas. 6 e está crescendo novamente, né? E o João deve entrar daqui a pouquinho aí, a gente já chama ele, né? Então, só para a gente não ficar se enrolando demais, é complicado, né? Então, o que nós fizemos? Entramos com aquele mandado de injunção, foi negado pelo Lewandowski e coisa e tal, e desistimos de fazer o agravo regimental para evitar perda de tempo, porque eles não vão querer fazer absolutamente nada para essas eleições. Mas uma coisa importante de dizer é o seguinte: a decisão do Lewandowski é absolutamente equivocada. Vamos chamar o João Carlos aqui, para ele poder entrar. A decisão do Lewandowski é absolutamente equivocada, imoral, inconstitucional, né? Por quê? Porque é um tema, a injunção é um tema constitucional. Tá? João, é só aceitar aí. João, já te adicionei, é só aceitar. É um tema absolutamente constitucional. E essa situação, ela deveria ser decidida em plenário e não por uma única pessoa. Tá? Não se pode fazer isso. João, é só você aceitar. Eu já pedi a sua adição no vídeo aqui. Eu vou cortar aqui e vou fazer de novo, tá? Vamos lá. Incluir. É só aceitar, João. Muito bem. Então, só que o Lewandowski fez isso de forma monocrática, né? Sendo relator da segunda turma, e ele não poderia de forma nenhuma, fazer com que o assunto morresse desse jeito, né? Nós decidimos sair, né, do mandado de injunção e aproveitar um outro procedimento desenvolvido pela UNAJUF, União Nacional dos Juízes Federais. Tá? Pois é, João, aí realmente eu não sei o que fazer, porque aqui está constando como adicionando. Né? Se aparecer para você, dá uma olhadinha, se aparecer, você já sabe como fazer, né? Eu vou começar de novo aqui, tá? Vamos tentar de novo aqui incluir o João. Então, meus caros, a UNAJUF desenvolveu lá pelo juiz um juiz federal, doutor Eduardo Cubas, desenvolveu uma tese muito interessante de entrar diretamente no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, e também nos TRS com as demais candidaturas. Hoje deve ter uns 50 ou 60 candidatos independentes, né? Candidatos que entraram com processos, com procedimentos judiciais
que provavelmente serão indeferidos, até o nosso deve ser indeferido também, mas esses indeferimentos eles sofrerão recurso da nossa parte, com toda a assistência da UNAJUF, que sabe exatamente o que está fazendo, e de maneira que a candidatura fique sub judice, né? E por que ela vai ficar sub judice? Bom, primeiro que existe o Tratado Internacional da Costa Rica assinado pelo Brasil e que até agora não foi cumprido, né? Segundo, que existem contradições na própria Constituição, né? O tratado ele foi incorporado na Constituição, né? Ele se tornou uma regra constitucional, isso garantido pela Emenda 45, tá? E se tornou peça da Constituição, quer dizer, não tem como não ser cumprida. Mas precisa ser regulamentada, é por isso que nós tínhamos entrado com a injunção, que era para cumprir o direito que existe, embora não exista regulamentação. Ou seja, a falta de regulamentação com o direito existente não pode, de forma nenhuma, impedir a prática desse direito por parte do cidadão. Por isso que existe essa injunção. Tá? Deixa eu tentar de novo aqui o João, para ver se a gente consegue, né? Vamos lá. João. Pronto. Tenta lá, João, adicionando de novo. Bom, compartilhado quando consegue. É isso aí. Vamos falar aqui. O STF não pertence mais, já está devidamente loteado. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, nós esquecemos o Supremo e fomos para o TSE. E o TSE, com essa tese da UNAJUF, me parece que tem mais chances, até porque a candidatura subjúdice é um direito de qualquer candidato. É um direito. Por exemplo, estão tentando até viabilizar a candidatura de um presidiário, né, que é o Lula. Né? Tem o outro lá que foi solto para poder concorrer, sabe? Quer dizer, cidadãos comuns não podem concorrer? Como assim? Cidadãos que não têm problemas criminais, né? Eu estou bem pertinho aqui, Marilda, vamos ver, talvez haja uma oscilação na rede aí, sabe? Por isso que ficou um som baixo. Tenta ver no seu aparelho também, tá? Então, eu tentei aqui o João, não conseguia adicionar ele, hein? Que coisa, viu? Realmente não quer adicionar. É impressionante um negócio desse. E aparece aqui adicionando e ele não consegue entrar. Muito bem. Então, essa é a primeira situação. Quer dizer, o TSE ele vai ficar numa espécie de nó, né? E uma calça curta, vamos colocar assim. É claro que essa gente, eles não estão dispostos a cumprir a lei, então eles vão acabar prevaricando. Mas se eles não tiverem jeito realmente de escapar disso, e que existe uma possibilidade, os nossos nomes vão constar nas urnas, né, com candidatos sub judice, e cujas candidaturas vão ser julgadas depois do pleito, depois que as eleições terminarem. Tá? Então, dessa maneira, que a UNAJUF com o juiz, que não é ele que está advogando, mas ele que está acompanhando juridicamente todos os processos, ele não pode advogar, né? Ele pode presidir a entidade, mas não pode advogar. Então, são advogados de dentro da UNAJUF. Tem que baixar o som. O som estava aí. Tem que entrar com advogados da UNAJUF, e é isso que ele está fazendo, né? Bom, alguns TREs, eu andei observando hoje no grupo dos independentes, alguns TREs já indeferiram processos que entraram ontem. Tudo bem, José Mauricélio, seja bem-vindo. Processos que entraram ontem tem relator lá no TRE
principalmente do Norte e Nordeste, que já andaram caneteando, indeferindo, né? Só que essa situação de subjúdice, ela é dupla praticamente. Por quê? Porque quando o Rodrigo Mesumo, que é um advogado que foi candidato em 2016, candidato independente pela prefeitura do Rio de Janeiro, e foi ele o cara que iniciou isso, né, o primeiro na era pós-Getúlio Vargas, que iniciou essa história de candidaturas independentes aqui no Brasil. Reiniciou, vamos colocar assim. E dessa maneira, como ele foi indeferido o processo dele no TRE, ele entrou com recurso no TSE, foi indeferido novamente e entrou com o recurso especial no Supremo. E o ano passado, por unanimidade, o Supremo decidiu deixar para discussão posterior, mas com repercussão geral, ou seja, é como se colocasse o assunto num canto da mesa do juiz, né? E para discussão a posteriori. Só que isso é considerado uma situação subjúdice, né? E um candidato que entra nessa condição de candidato também, ele, pelo fato de a eleição não ter acontecido ainda, tem direito, e nós todos temos esse direito, de nos inscrevermos como candidatos e nos incorporarmos como candidatos subjúdice. Tá? Então, dessa maneira que a UNAJUF está enxergando o processo. É claro que tem toda a fundamentação no Tratado do Pacto de São José de Costa Rica, né, que não exige vinculação partidária, e dizer também o seguinte, que o Brasil é um dos poucos países do mundo, cerca de 10% dos países que têm democracia, alguma forma de processo democrático, que não permite a candidatura independente. Isso é um absurdo, porque a democracia ela implica necessariamente na existência da candidatura independente. Ela é mais difícil para se competir no cenário, principalmente num país grande como o nosso. Claro que é mais difícil, porque um partido que está estruturado, ele pode perfeitamente competir com muito mais recursos, com muito mais chance. Mas não se pode obrigar, é injusto, é imoral, é antiético, é antidemocrático, né? Obrigar pessoas a se filiarem a partidos. Nós temos 35 partidos. O Lewandowski, na sua decisão monocrática lá de negativa do mandado de injunção, chegou a legislar dizendo que deveria ter no máximo, que só pode ter no máximo 45 partidos no Brasil. É uma coisa, só por causa da urna eletrônica, que não aceita mais do que 45 partidos. Então tem que voltar para a urna de lona com voto em cédula, é uma coisa óbvia, né? Até porque a urna eletrônica ela é absolutamente ilegal e ilegítima, né? E então é isso que está acontecendo. Eu quero aqui aproveitar para parabenizar o Dr. Eduardo Cubas, que é presidente da UNAJUF, o próprio professor Rodrigo Mesumo, que começou com esse procedimento, né, que levantou a tese da candidatura independente com a sua candidatura no Rio de Janeiro, né, em 2016, e agora nós temos aí pelo menos uns 50, 60, nós não temos o relatório ainda completo, o Convergências também ajudou nessa situação, mas nós teremos em breve um relatório dos candidatos, e temos candidatos independentes em todos os estados do Brasil, desde deputado estadual até presidente da República. Aliás, tem 4, né? 4 candidatos à presidência da República independentes. Tá? Ivomar, você está aqui quietinho do lado, né? Está acompanhando a conversa, me conte alguma coisa que você queira falar. Então deixa eu chegar mais perto aqui, senão, porque eu não sei ser o homem invisível ainda. E não dá para mexer na câmera, né? Bom, Thomas, me diga uma coisa. Essa questão
essa questão da candidatura independente, no momento que nós começamos a conversar e com as pessoas, principalmente na rede, algumas pessoas não te conhecem, né? O que é muito estranho, por sinal. Né? Eu quero te fazer a seguinte pergunta, em nome dessas pessoas de diversos grupos, diversas páginas do Facebook, né? Me diga uma coisa, Thomas, por que tu queres ser presidente? Para mudar o Brasil. Para mudar o Brasil, para levar à frente esse projeto federalista. Né? Eu venho desde 1991 com esse projeto federalista, nasceu aqui em Curitiba. Só um pouquinho, desde quando? 1991. 91? 91. Então, 91, 2001, 2011, já faz quase 30 anos isso, então. Por aí. 26 anos, né? 27 anos. 27 anos, 27 anos para ser. 27 anos que você já está nessa luta, então, para mudar o Brasil. Então, quer dizer, essa questão de ser presidente é uma questão que você decidiu agora? Não, essa é uma... Eu venho me preparando, pelo menos nesse tempo, né? Pelo menos mais de 20 anos, vamos colocar assim, me preparando para ser presidente da República. Mas não é porque eu tenho que ser presidente, isso é uma coisa muito importante. É porque eu realmente me preparei, tenho todo o projeto na cabeça, sei exatamente o que deve ser feito e saber como é que deve ser feito para que o federalismo seja perfeitamente implantado no Brasil. Mas, quando eu criei o Partido Federalista, em 99, eu fiz de maneira a não me colocar como uma pessoa dona do partido, né, como todos os partidos são assim no Brasil hoje, 35 partidos, não me colocar como o cara garantido para ter o privilégio, né, de aquela situação privilegiada de ser o candidato do partido. Não, o partido ele tem primárias, né, previstas no estatuto, né? Então, não dando agora para não concorrer, porque o TSE, o STF, enfim, as autoridades não vão querer cumprir a legislação, nós vamos concorrer em 2022, sem dúvida nenhuma. Mas Thomas... Mas aí, só para uma coisa muito importante, nós vamos participar das primárias, eu vou participar das primárias em condições de igualdade com qualquer um que queira ser candidato a presidente pelo Partido Federalista. Não, tudo bem, essa questão do Partido Federalista, né? Então, inclusive um amigo que está aqui nos assistindo perguntou sobre essa questão, né? E o Partido Federalista ele não está homologado, ele não está registrado, Sim. Ele está a caminho. Né? Ele está a caminho. Então, efetivamente, o Partido Federalista ele não pode te ajudar nesse momento. Não. Não pode te ajudar nesse momento. Por isso que você está numa candidatura independente. Né? Mas a questão é essa, né? Por que você se candidatou a presidente? Né? Essa é a questão, porque várias pessoas já me perguntaram isso. Por que o Thomas se candidatou a presidente? Então, você já está nessa batalha desde 1991. Né? Então, eu vou falar aqui claramente o que algumas pessoas dizem. Sim, né? Assim, é mais um oportunista que quer ser presidente. Né? Eu disse, bom, como assim oportunista? O cara está desde 1991 trabalhando nisso, isso é ser oportunista? Né? Então, essa questão de você se candidatar agora, ele tem um objetivo pessoal ou tem outro objetivo? Não, o objetivo é o Brasil. O objetivo é o Brasil, sem dúvida nenhuma. Tá? O objetivo toda a vida que eu venho dedicando a isso, são quase 30 anos, é pelo Brasil. Isso é uma coisa, está aqui dentro, eu respiro isso, eu vivencio isso, me preparo todo santo dia para poder chegar ao momento e estar preparado, né, estar pronto para poder assumir o comando do país, para poder assumir o comando das mudanças, das transformações. Então, mas não é uma coisa que tem que ser pessoal, né? É que eu sinto que eu tenho que fazer isso. Agora, se no processo do desenvolvimento disso tudo aparecer uma pessoa melhor, com o Partido Federalista em 2022, os filiados é que vão escolher.
Nessa candidatura independente, eu não fiz isso apenas porque eu quero ser presidente, coisa e tal. Não. Eu fiz também como uma contribuição, primeiro com o mandado de injunção, né, com a ideia de abrir caminho, reforçar a abertura de caminho que foi iniciada pelo Mesumo lá no Rio de Janeiro, com o candidato a prefeito, mas fortalecer essa ideia da candidatura independente, que afinal de contas é uma coisa que já deveríamos ter brigado há muito mais tempo, né? Se nós tivéssemos nos dado conta de que existia esse preceito legal e constitucional, sabe? Como nós tomamos conhecimento dessa possibilidade por meio das ações lá do Mesumo, então nós entramos com uma outra vertente, que é esse mandado de injunção, tá? O mandado de injunção foi proposto por uma professora de Direito Constitucional do Rio de Janeiro, que chama-se Fabiana Raslam, né? E a propositura da ação foi então encaminhada pelo Dr. Glênio Albuquerque, daqui de Curitiba, uma ação muito bem feita, foi elogiada por muitos juristas, embargadores, enfim, amigos dele, é um causídico com quase 50 anos de atividade, né? Então, a peça é fantástica, sabe? Só que ela parou, né? Parou nas mãos do Lewandowski, da segunda turma, cujas qualificações, né, os adjetivos são impronunciáveis por muita gente nesse país, e eu não quero aqui cometer nenhum crime. Sim, então vamos ver o seguinte, não existe uma questão pessoal nisso. Eu quero ser presidente porque eu quero ser presidente, eu quero o poder, né? Eu vou dizer o seguinte, então existe... Eu vou dizer o seguinte, olha, ser presidente, tem gente que pensa que é uma coisa glamurosa, etc. Gente, ser presidente é realmente entregar a vida, porque a pessoa ela não sai incólume de um processo desse, não, viu? Não, todos que entram lá cabelos escuros saem de cabelos brancos e envelhecidos. Eu já estou com o cabelo meio branco, então imagina, não né? tem problema. Então a questão é a seguinte, não existe então uma questão pessoal envolvida nisso, não é uma questão de ego, não é? Não, absolutamente. Não é uma questão de ego. Então, tem a outra questão, o aspecto então que... pelo qual você está te motivando a fazer isso, né, é um aspecto mais cívico, mais patriótico mesmo, né? De abrir um caminho, né, para que outros possam trilhar posteriormente também, né? Porque nós sabemos que as dificuldades são enormes, né? As dificuldades são enormes. Para uma campanha presidencial é preciso muito dinheiro, é preciso muitos apoiadores, né? E isso também envolve compromissos com esses apoiadores. Olha, eu vou dizer o seguinte, quando você toma conhecimento de que algo deve ser feito e você não faz, você se torna omisso, tá? Então, eu não sou uma pessoa capaz de viver com omissão, tá? Então, existem situações que você não pode fazer absolutamente nada e existem situações que você pode e deve fazer. Ah, mas vai demorar uma vida. Pois que demore uma vida, tem que ter um propósito de vida, né? E o meu propósito de vida é consertar o Brasil, é refundar o Brasil, né? É fazer uma nação nova, sabe? É reformular tudo. E é por isso que eu me dediquei esses anos todos, são quase 30 anos me dedicando a isso. Então, se eu quisesse ser presidente, ou governador, ou político qualquer, só para resolver a minha vida, aplacar os meus arrobos egocêntricos, ou seja lá o que for, eu teria entrado num partido desse, eu já seria deputado, senador há pelo menos 20 anos. Eu já fui convidado várias vezes. Tu já foste convidado para concorrer governador do Paraná, inclusive? Até para governador do Paraná. Até para governador, né? Já foi. Sabe? Então, já recebi todo tipo de proposta aí. Eu digo, olha, não é assim, o caminho é mais longo, né? O caminho é mais longo, o caminho correto, todos os atalhos levam para o inferno, então nós não podemos permitir que isso ocorra. Esse projeto, meus caros, é um projeto tão caro, porque é a última chance do Brasil se tornar realmente soberano de verdade. Se perder essa chance,
se permitir que se queime essa chance nas mãos de um inepto, nas mãos de um desonesto, nas mãos que tem outros interesses, realmente aí o Brasil, eu não quero aqui ser fatalista, mas não vejo chance do Brasil ser assumir aquele seu destino de ser gigante, né? Gigante pela própria natureza. Ele vai ficar um gigante bobão, só isso, e sendo explorado por todo mundo, e não vai acontecer absolutamente mais nada de bom em termos de nação, né, que teria nascido com esse destino gigante. Então é por isso, eu não consigo ser diferente, eu não consigo... eu poderia estar cuidando da minha vida, cuidando dos meus negócios, a gente tem muito prejuízo, inclusive poderia estar cuidando de família, sabe, atendendo, né, os clamores da família. Você acaba enfrentando... Quando você é pioneiro em alguma coisa, você acaba enfrentando problemas. Isso aí aconteceu com todo mundo e é sempre assim, em todos os campos da vida, né? Todos os ramos de atividade da vida. Agora, você imagina, querer mudar um país inteiro é um pouco mais difícil, né? Mas eu tenho muita fé de que isso vai acontecer. Se eu vou ser parte ativa, liderando esse processo, ou se somos aqui o Ivomar e eu, e junto com os federalistas, somos parte de construção de uma base para que isso aconteça um pouco mais adiante, nós não sabemos. Mas nós temos que fazer. Se nós não fizermos, nunca vai acontecer. Bom, Thomas, para nós concluirmos, né, para não passar muito da hora, tem uma outra questão que me preocupa. Você está com esse projeto desde 1991, né? Sim. E é um projeto que vem crescendo, se ampliando. Teoricamente, ele tem avançado bastante, né? Hoje já existem núcleos federalistas em vários lugares do Brasil. E nós vemos também que não só núcleos do movimento federalista, mas a ideia federalista que você fez renascer lá nos idos de 1991, né, ela também está se expandindo pelo Brasil, né, embora não fale no teu nome. Por que eu digo renascendo no Brasil? Porque essa ideia federalista ela é muito anterior, inclusive, ao Império, à Declaração da Independência. Sim. Ele é bem anterior, né? Uhum. Houve uma série de ideias, mas nunca houve um movimento consistente, realmente. Depois ele desapareceu, a partir do século XX foi desaparecendo por causa da centralização excessiva do Estado, na União Federal. Desapareceram essas ideias e você começou a renascer isso em 1991 com muita luta. Tá? Uhum, sim. Bom, então essa ideia está se expandindo na sociedade. E agora nós vemos, por exemplo, candidatos a presidente, né, ativistas, candidatos a deputados, senadores, falando muito, não só em federalismo, mas em aspectos que são relacionados com federalismo. Né? Alguns falam em reestruturar ou refundar, por exemplo, a República. Né? Outros falam de outra maneira. O que tu tens a dizer sobre isso? Bom, primeiro eu fico feliz, né, de ver que o tema está se espalhando, que as pessoas, até candidatos, enfim, estão falando nisso, né? Quer dizer, pelo menos se fala em alguma mudança, né, ainda que tímida por parte deles, em algumas mudanças em relação ao status quo, ou seja, as pessoas estão percebendo, né, que realmente o problema é de estrutura, o problema é de modelo, enfim. Só que quando se fala em descentralização, já é uma coisa ultrapassada em termos de projeto de federalismo pleno. Isso já é ultrapassado, né? Porque descentralizar significa abrir mão de algumas atribuições por parte do poder central. Puramente administrativo? Puramente administrativo, talvez o tributário, né, distribui algum recurso a mais, sabe? Tem que ter... Detalhe, recursos que vão para o governo federal e depois passa de novo, não adianta nada. O modelo continua o mesmo, mas eles vão continuar brigando por maior redistribuição, por 1%, 2% a mais para os municípios, enfim. Outros falam em refundar, tem um candidato falando em refundar a República, né? Mas não é claro o que é refundar a República. Quando você fala em
em federalismo pleno, como nós estamos falando, aí sim nós estamos falando em refundar o Brasil. E não refundar a República, que é uma coisa vazia, que não diz exatamente o quê. Porque quando se fala em... Desculpa te interromper, porque até refundar a República está refundando apenas o sistema de governo. É só isso. Não é nem o Estado que está... Como se fosse um refresh, né? Sabe? Vamos fazer mais ou menos. E isso que o Vomar falou é exatamente o que vai acontecer na chamada refundação da República. Por quê? Porque ninguém fala com coragem que tem que ser de reestruturar toda a máquina pública, reestruturar os três poderes, reestruturar toda essa relação de poder e da estrutura administrativa e política com a sociedade. Né? Não se fala em reformar ou reestruturar a federação. Redistribuir as competências dos entes federativos? Não é nem redistribuir, seria estabelecer de forma correta, né, perfeito. As competências, porque o que nós temos hoje realmente é uma espécie de federalismo absolutista, né? Ou seja, os estados não são federados, são departamentais, né? São departamentos, e os municípios meros almoxarifados, né, da nação, que é exatamente onde nós moramos. Fica lá depositada a população, né? Nós ficamos depositados nos municípios, né? Trabalhando e alimentando todo o sistema, ou seja, nós todos somos absolutamente escravos, né? Não consegui ninguém entender o verdadeiro... Pois é, João, que pena que você não conseguiu entrar, né? Mas isso é verdade, sabe? O verdadeiro problema é o atual modelo de federalismo, né? Que digamos aqui, né? Federalismo nominal, formal apenas, que na prática não existe. Exatamente. Para que existisse federalismo de verdade, os estados teriam que ter autonomia em várias áreas. Na área legislativa, na área governativa, na área tributária. A maior parte dos impostos tinha que ficar no local onde eles são produzidos e só uma parte ir para a União. E judiciária também. Olha a crise que nós enfrentamos hoje, né? Totalmente concentrado no... Inclusive o STF, ele está, além de concentrar o judiciário, ainda está querendo legislar. Exatamente. Que foi o que o João falou naquele outro momento que ele conseguiu entrar. E isso acontece também, isso é uma consequência desse centralismo crônico no judiciário, desse modelo equivocado de justiça no Brasil, de estrutura judicial no Brasil. Por quê? Porque enquanto a Suprema Corte Americana recebe em torno de 100 a 150 processos por ano, a Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, recebe em torno de 100 a 150 mil processos por ano. E 11 juízes para julgar. Então, o que eles começaram a fazer? Eles criaram as turmas, né, para poder, com turma, definir as coisas um pouco mais rapidamente. Não deu certo, então, a decisão monocrática. Os ministros, na decisão monocrática, a decisão monocrática serve para quê? Para decisões meramente administrativas, regimentais do Supremo e habeas corpus, porque sempre tem que ter um plantonista lá. Só que a decisão monocrática passou a ser usada para uma série de coisas, uma série de recursos, simplesmente contrariando até decisões colegiadas do próprio Supremo. Veja só onde é que se chegou a coisa. Quer dizer, o processo, o sistema se perdeu. Então virou uma zona, uma bagunça tremenda, e é por isso que precisa refundar, porque refundar não é só refundar o Supremo, é refundar o Brasil para que o judiciário também, dentro de uma nova Constituição, fique absolutamente localizado, né? Perfeitamente localizado, com instâncias máximas nos estados e a reorganização da Corte, de maneira que o Supremo fique apenas para as questões meramente constitucionais. Bom, então, em resumo, nós podemos dizer o seguinte, que existem candidatos que estão falando em federalismo, mas, na verdade, o que eles estão querendo fazer é descentralizar serviços. É somente isso. Tem outro que está falando em refundar a República, que é meramente refundar o sistema de governo. Né? Porque República é um sistema de governo.
em que a população participa. É isso aí que é a república, né? E a proposta federalista, a tua proposta, né, é que é a refundação do Brasil, ou seja, o Brasil ele é composto, é a nação que constituem o Estado, mas o Estado e a sociedade são os dois elementos, tá, desta nação, sim, o Estado e a sociedade. Então, quer dizer, tem que refundar o Estado, é muito além de refundar simplesmente a República, é refundar o Estado. Sim, né? Perfeito. Que envolve outras questões. E refundar a sociedade, por quê? Porque através de um Estado se consegue atuar melhor sobre essa sociedade, causar reflexos, né? E a sociedade vai evoluir conjuntamente. Seria isso, então? Exatamente. E permitir com isso que a sociedade possa buscar a sua própria felicidade sem o jugo do Estado. Sem o jugo... Porque no federalismo pleno é a sociedade que é protagonista, exatamente, e não o Estado. Exatamente. É isso, então? Perfeito. Na verdade, o Estado ele tem que servir a sociedade. Hoje, a sociedade serve ao Estado. Né? Hoje é o Estado que é protagonista. O Estado decide e a sociedade vai e faz. Exatamente. É o contrário. É a sociedade que decide e o Estado é que tem que fazer. E tanto temos que inverter essa equação. Tanto é que nós chegamos a um ponto de hoje, porque a lei, o que é a lei? A lei é quando surge de baixo para cima, surge da sociedade. A legislação é quando surge de cima para baixo. E hoje nós temos mais ou menos 5,5 milhões de normas legislativas promovidas pelo Estado, nas 3 esferas de poder. Isso é uma coisa absurda. Sim. Não tem ninguém que consiga acompanhar isso. Né? Bem, William Bull, seja bem-vindo aí. Grande federalista de São Paulo. Sem dúvida. Vamos ver o seguinte. Thomas, um dos diretores do Avança Brasil. Do Avança, né? Brasil, né? Grande movimento lá, grande atuação, né? Os federalistas geralmente onde estão, eles estão trabalhando junto, né? Além do movimento federalista, estão trabalhando em outras coisas, como João Carlos Neves também está promovendo cursos, atuando lá em Santa Catarina, sim, né? E o movimento federalista está crescendo em Santa Catarina, né? Exatamente. Está crescendo bastante lá. Bem observado, legislações abstratas e sem lastro na realidade. Na realidade, realmente. Thomas, um outro aspecto que seria muito importante nós debatermos, mas eu sugiro que nós deixemos para a próxima quinta-feira, o próximo Despertar, é a questão do programa de governo. Sim. O que tu acha? Vamos, porque aí é o seguinte, os amigos podem preparar perguntas também, mandando, sim, né? Sim, aí no Federalista, né? E nós vamos respondendo, né? O que tu acha? Para não passar demais da hora também. Eu acho ótima a ideia. Acho e aí, nós tivemos um monte de problemas hoje aqui, né? Justamente. Quem sabe na próxima semana o Facebook nos deixe trabalhar descansados, né? As leis não refletem os interessados da sociedade. Claro que elas são impostas, né? Por isso que é importante a autonomia, porque aí as leis, aquilo que interessa somente ao município é resolvido dentro do município, não precisa ir para o Congresso Federal. Nosso querido amigo Carlos Zatti, na verdade, é dar autonomia. A refundação é dar autonomia para os estados, é estabelecer uma nova relação de forças entre o município, o estado e a União. O que os candidatos agora que estão aí pelos partidos, alguns deles estão falando, que é a descentralização. Não, a descentralização significa que o poder central abre mão de alguma coisa, mas ele continua incólume, né? A hora que ele quiser, ele retrocede naquela... Exato. Ele tira por quê? Porque na Constituição ainda vai ser, o poder vai continuar com o governo central. Exatamente. Né? Então há necessidade de mudar a Constituição. Outra coisa, o federalismo, qualquer federalismo, ele não trata de descentralização. Não existe sim, isso. Esse é um termo que é usado para que as pessoas entendam. Mas o federalismo não trata de descentralização. No federalismo, o que existe é um termo que ainda são dois termos utilizados para a mesma ideia, que é multicentralização ou excentralização. Sim. Ou seja, tirar do centro. Por que não é descentralizar? Porque descentralizar pode voltar a centralizar. Na excentralização, não. Criam-se múltiplos centros. Sim. Múltiplos centros de poder. A multiplicação dos centros de poder. Só multiplicação centros de poder. O meu amigo Fábio Lins, né, que gostava de falar, né, da multiplicação dos centros de poder. Sabe? Que é exatamente isso, né? Incrível que ainda não se tem consciência de que ninguém mora no Brasil, e sim numa rua, num bairro, numa cidade. Sim, sem dúvida.
Até o Jornal de Bairro, a capa, a primeira página veio com notícias de Brasília, em vez de vir do próprio De Brasília, bairro, né? por quê? Porque o poder está lá, é lá que decide a nossa vida aqui, né? Mas é uma coisa, porque esses assuntos são muito interessantes. Programa de governo é uma coisa séria e nós vamos ter tempo de debater em detalhes nessas questões, né? E depois até a gente vai poder responder perguntas. Seria muito interessante que vocês acessassem lá no site do Movimento Federalista, aqui na página também, tem a notícia sobre a candidatura independente e tem o link para você poder baixar o plano de governo, tá? E ali tem todos os aspectos, porque tem duas etapas. Tem a etapa em que se consegue, digamos, chegar à presidência e marcar o referendo, vai levar alguns meses, 4, 5, 6 meses, né, para se conseguir marcar o referendo, a realização do referendo, mas o país não pode parar. Não pode parar, tem que então saber exatamente o que é que vai se fazer durante esse tempo até que se consiga substituir a Constituição. E uma vez substituída a Constituição, o que é que vai se fazer? As ações para a implementação disso, né? Thomas, para nós concluirmos aqui, Obrigado, João. Eu só quero te fazer uma pergunta. Né? Você sabia que... Você não é da Rede Globo, não, né? Não, não sou da Rede Globo. Não, você sabia que no dia 20 de outubro, né, aqui em Curitiba vai acontecer o Fórum Federalista Nacional? Sim. Você vai estar lá, por acaso? Eu acho que eu vou dar uma olhadinha na minha Vai dar uma agenda, olhada. né? Você sabe, e quem é que vai organizar, Thomas, esse... Qual é a instituição que vai organizar? Qual é a instituição que vai organizar? O Instituto Federalista. Ah, o Instituto Federalista. Tá bom, já fiz a sabatina aqui no nosso futuro presidente aqui, tá? Não, então... mas é isso mesmo, viu? O Ivomar, ele é o vice-presidente do Instituto Federalista, eu só sou o rei da Inglaterra, tá? Quem está tocando o Instituto toda essa parte cultural, filosófica, técnica, enfim, é o Ivomar. E ele está organizando, então, esse primeiro Fórum Nacional Federalista com personalidades... Donatello Daus. Puxa vida, olha só. Só um pouquinho, Donatello, muito obrigado pela sua educação, viu? Você acabou de mostrar publicamente o quanto você é educado, viu? E respeitoso com todo mundo. Muito obrigado, viu? É bom saber que existem pessoas assim como você. Estamos pensando para melhorar o seu país também, mas vamos lá. E então, no dia 20 de outubro, num dos auditórios da Uninter, na Praça Tiradentes, né? Vamos lá realizar esse evento, tá? E vamos o primeiro Fórum Nacional Federalista com pessoas de fora, inclusive, né? Que vão participar via videoconferência, teleconferência, e com palestrantes assim e participantes de painéis assim fantásticos. Realmente vai ser um fórum de altíssimo nível. Vai se preparando aí, viu? Vai se preparando, que as vagas são bem limitadas, muito embora se possa assistir, acompanhar pela internet, porque isso também vai ser transmitido. Falei alguma bobagem? Não? Não falando nenhuma bobagem, não. Muito bem. Não, é isso aí mesmo. Bom, vamos encerrar? Vamos encerrar, então? Né? É que eu estou procurando um namorado aqui. É isso aí, Alfredo. Ok, meus caros, muito obrigado. Pena que hoje não conseguimos fazer tudo que gostaríamos de falar, inclusive a participação do João, né? Por causa da gente com você, pois é. O João Neves lá de Blumenau, né? Tentamos 2, 3 vezes e participou até efetivamente, mas simplesmente caiu, né? 3 vezes a conexão. Deu problema na imagem, e tivemos que reiniciar e a gente não conseguiu mais colocar o João de volta aqui, né? Então, são coisas da tecnologia que a gente não sabe, mal sabemos lidar com ela, então tentar explicar isso está absolutamente longe da nossa esfera, né? Mas é isso. Uma boa noite, até a próxima quinta-feira. Eu não sei quem é que vai participar aqui, talvez eu esteja aqui, se eu não estiver viajando. Se eu estiver aqui, vamos falar do plano de governo, e se não, o Ivomar estará por aqui comandando o show, como vem fazendo de uns tempos para cá.
Um grande abraço para vocês, uma boa noite, fiquem com Deus, que se cuidem e vamos em frente, pé na tábua, que o Brasil é nosso e nós vamos chegar lá. E cuidado que o Facebook está cortando.